Boa noite, queridas irmãs e irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez, virtualmente, para mais uma palestra do nosso Centro Espírita. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Regina para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo, que possamos aprender cada vez mais, para que possamos evoluir e que a espiritualidade amiga consiga trabalhar cada vez mais para auxiliar aqueles irmãos que se encontram na espiritualidade e aqueles que estão aqui no plano material sofrendo nos hospitais por conta dessa pandemia. E assim, Senhor, que o amor de Jesus esteja com todos nós. Passa a palavra ao nosso irmão Douglas, para dar o mesmo para o iniciado na noite de hoje. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, ao nosso querido irmão Jesus, à espiritualidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para iniciarmos mais uma palestra. Hoje nós teremos a nossa 146ª palestra virtual. Originalmente estávamos programados para Zezé, nossa querida irmã e amiga, fazer uma palestra, mas devido aos transtornos provocados pelas chuvas caídas nos 2 últimos dias, ela não poderá participar da palestra. Então, nós vamos passar uma palestra do nosso companheiro também, Silvio Figueroa, com o título Perispírito, o elo interexistencial do ser, disponível no seu canal do YouTube. Mas vamos à palestra do nosso irmão Silvio. Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, canal que tem por objetivo divulgar os nossos estudos a respeito da doutrina dos espíritos. Hoje abordaremos o tema Perispírito, o elo interexistencial do ser, onde daremos continuidade às abordagens iniciadas no nosso vídeo anterior, que poderá ser encontrado facilmente no nosso canal do YouTube. Reforço aqui os agradecimentos a todos que têm apoiado o nosso trabalho, realizando sua inscrição neste canal. E aos que ainda não o fizeram, peço que, na medida do possível, que se inscrevam, pois isso contribuirá para a mensagem chegar a um maior número de pessoas. Peço ainda a todos que puderem que compartilhem nossos vídeos, pois isso possibilitará a difusão da doutrina dos espíritos, possibilitando ainda a mais pessoas receberem a mensagem ora divulgada. Sendo assim, quero agradecer e pedir a Jesus e aos bons espíritos que nos ajudem e nos inspirem na realização desta tarefa, para atingir a tantos quantos seja possível e a tantos quantos se faça necessário. Assim, inicialmente, como reflexão inicial, gostaria de lembrar o poema da irmã Cora Coralina, cujo tema é Aninha e suas pedras. Diz a poetisa: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória
das gerações que hão de vir. Essa fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Isto dito, gostaria de lembrar as palavras que faz parte das instruções dos Espíritos, contidas no capítulo 11, uma comunicação espiritual trazida pelo Espírito Pascal, que nos foi trazida no ano de 1862. Diz a comunicação: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis para largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomares por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, amar o próximo como a si mesmo, visto que, em toda parte, se acharia deslocado. O mal então desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos, para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança, com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Que assim seja. Muito bem, tendo isso dito, passemos à temática da noite de hoje, cujo tema é perispírito, o elo interexistencial do ser. No vídeo anterior, nós conversamos a respeito do perispírito, trazendo alguns conceitos, características e propriedades, adentrando na temática da sua natureza. Hoje, nós daremos continuidade ao assunto, continuando a abordar as propriedades, a sua natureza, funções e influências. Certamente, iremos precisar de mais um vídeo para concluirmos os aspectos da sua natureza, funções e influências consequentes. E para iniciarmos a nossa fala, queremos voltar ao assunto que abordamos inicialmente no vídeo anterior, que trata dos elementos gerais do universo. Aborda o Livro dos Espíritos, nos informando a espiritualidade, que existem em todo o universo, basicamente, dois elementos abaixo de Deus. Deus como Criador universal de todas as coisas, princípio de tudo, o elemento material e o elemento espiritual. Tudo mais que existe, tangível e intangível, é consequência da união
desses dois elementos e da presença de Deus em tudo o que existe. E para entendermos e aprofundarmos um pouco esse assunto, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos as questões seguintes, do qual vamos expor. Na questão 30, Kardec perguntou à espiritualidade da seguinte forma: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E respondeu a espiritualidade: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Ou seja, é a espiritualidade nos informando que aquilo que ainda imaginamos ser, ou já imaginamos ser, elementos primordiais ou primitivos, são, na verdade, elementos derivativos da essência inicial da criação do universo. Na questão de número 33, Kardec questionou a espiritualidade. A mesma matéria elementar é susceptível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ou seja, Kardec quis saber da espiritualidade se essa matéria inicial, não é? A matéria primeira, ela é susceptível de experimentar modificações e adquirir todas as propriedades existentes nos outros materiais. E respondeu a espiritualidade que sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Embora uma pergunta objetiva e uma resposta direta e sucinta, isso nos leva a uma profunda reflexão. Quando a espiritualidade nos diz que tudo está em tudo, precisamos ampliar, dilatar nossos conceitos de entendimento do que é a vida, para podermos conceber ou alcançar essas informações que a espiritualidade nos transmite. Se faz necessário transcender todos os limites que porventura tenhamos a respeito do entendimento da vida material. Quando a espiritualidade nos dá a informação de que tudo está em tudo, segundo a própria definição do Livro dos Espíritos, que basicamente existe em todo o universo, o Deus, Criador universal de todas as coisas, e um elemento material e um elemento espiritual, eles estão nos dizendo, de forma bem objetiva, que em tudo, absolutamente tudo, existe uma parcela que é espírito, uma outra parcela que é material, e que aí, em tudo que existe, está a presença soberana do Criador universal de todas as coisas. E aí nós fomos buscar na questão 540 a informação que a espiritualidade nos traz, dizendo: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, nessa parte do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos dá uma grande notícia de que tudo no universo está interligado, desde o átomo, ou seja, aquilo que ainda entendemos como princípio ou primitividade da existência material, até o arcanjo, que é o ser mais elevado, não é? Que podemos conceber na nossa modesta condição de reflexão. Só que ele nos dá também uma outra notícia muito forte, que é que nós, na nossa simples condição
de entendimento, não consegue ainda explicar ou entender o conjunto desta realização. Emmanuel, na obra O Consolador, na questão de número 7, que é perguntado: existe uma lei de progresso para a individualização química? Respondeu da seguinte forma: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Ou seja, é Emmanuel ratificando aquilo que está no Livro dos Espíritos, nessa última questão de número 540 que citamos no slide anterior. Emmanuel nos diz simplesmente que tudo no universo evolui. E como bem disse o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. E Emmanuel utiliza o termo coisas, que é uma realidade que podemos compreender de forma mais palpável, pois coisas podemos definir como tudo aquilo que existe fora da existência animal ou hominal, como queira. E continua Emmanuel: as individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que no círculo industrial a individualização é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra novo círculo vital na ascensão para o seu destino. Ou seja, Emmanuel, de forma bem sutil, nos lembra a nossa química material, que para atingirmos ao ponto da química fina, precisamos trabalhar com os materiais grosseiros, refinando-os, para que aí consigamos atingir o propósito da química fina propriamente dita. Lembrando que, da mesma forma, no mundo e no universo, os materiais grosseiros são trabalhados paulatinamente para atingir a condição da evolução anímica existente em todos nós. Na obra No Mundo Maior, André Luiz, no capítulo 4, nos diz: o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Observem que é uma informação muito direta da parte de André Luiz, nos alertando que o espírito, e aí reforçamos, ele se refere à espiritualidade, não ao homem, mas o espírito mais sábio, aquele que está no plano superior da evolução, não se atreveria a afirmar onde termina a matéria e onde começa o espírito, nos levando à reflexão a respeito da definição dos elementos gerais do universo, que Deus está acima de tudo e que criou basicamente o elemento material e o elemento espiritual. O homem, nós, ao tomarmos essa informação, imaginamos dois elementos distintos, um totalmente diferente do outro. E a espiritualidade, sutilmente, já nos fala que existe um limite muito tênue existente entre um elemento e outro, e que está interligado a essa associação, a própria presença do Criador, o que nos leva à reflexão de que será a matéria essencialmente matéria, ou para ela existir
como bem sugere a definição dos elementos gerais do universo, a presença do Deus. E a simples presença do Criador nesse elemento material ou lhe dá uma propriedade ou uma característica da qual transcenda não só a nossa condição de entendimento, mas a sua própria condição essencial de matéria que é. Para que aí possa existir não só a condição de espírito que associa-se a esse, mas como também a própria condição evolutiva, como o próprio Emmanuel nos diz no texto do livro Consolador, na questão de número 7 que citamos, que simplesmente tudo evolui no universo. E que do átomo ao arcanjo, tudo está encadeado, tudo está ligado, tudo está entrelaçado. Esta é uma reflexão que transcende, muitas das vezes, a condição modesta nossa, não só de entendimento das coisas, mas das verdades que a própria doutrina dos Espíritos nos traz. No Livro dos Espíritos, na questão de número 82, Kardec questionou a espiritualidade. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Ou seja, é Kardec tocando justamente nesse aspecto que estamos nos referindo agora. Kardec, de outra maneira, pergunta: são os espíritos realidades existenciais totalmente distintas da matéria, de uma forma geral, de uma forma mais ampla? É isso que Kardec está perguntando à espiritualidade. E a espiritualidade respondeu: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Ou seja, a espiritualidade começa a nos responder, nos dizendo que como poderá eles nos dar a resposta apropriada se a nós faltam os subsídios para compreender? É a mesma coisa que, por exemplo, um aluno de um determinado curso, que nele tem que cursar alguns anos de aprendizado, queira aprender ou entender o que está dito ou transmitido no 10º ou no último ano, já no primeiro. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que nos falta essa condição de entendimento para obtermos a resposta e a compreensão daquilo que Kardec questionou nessa pergunta. E continuou a espiritualidade: pode um cego de nascença definir a luz? É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Ou seja, é a espiritualidade dizendo para nós, não é, que existe um tipo de matéria que transcende tantas vezes a nossa condição de compreensão que para nós é simplesmente imperceptível e incompreensível. Como bem diz eles, pode um cego de nascença definir a luz? É o que ocorre conosco, guardando-se as devidas proporções. Mas como nós podemos definir a realidade espiritual se não a concebemos, se não temos sequer um sentido de comparação para fazer? E continua a espiritualidade: imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que o espírito é uma criação e, portanto, há de ser ou há de ter o seu composto ou a sua composição. Imaterial não é o termo que definiria a condição espiritual. Incorpóreo, segundo a nossa modesta condição de comparação, é que poderíamos conceber como uma resposta mais aproximada
da realidade que nos define ser o elemento espiritual. E que esse, por ter sido criado, há de ter algum tipo de matéria. E como bem diz a própria espiritualidade, uma matéria quintessenciada, que simplesmente foge à nossa modesta condição de percepção, compreensão e entendimento. E Kardec faz uma observação nessa questão. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparação sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Ou seja, é o próprio codificador constatando a nossa limitação de compreensão com relação às realidades transcendentais do universo, que são ou que vêm a ser no mundo espiritual. E que nós, por mais que nos esforcemos, apenas teremos uma modesta noção da realidade, daquilo que existe e daquilo que o é. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz amplia o conceito de matéria, definindo-a em física e espiritual, denominando a última de matéria mental. Talvez alguém nesse momento esteja se questionando, mas Silvio, a temática não é perispírito, por que você está se aprofundando nos assuntos do princípio fundamental, existencial do universo, que é o elemento material, o elemento espiritual? E nós dizemos que essa reflexão se faz necessária se nós quisermos realmente começar a compreender a realidade das propriedades e funções do perispírito. Sem entender, ou pelo menos ter uma noção do que vem a ser a essência da matéria que compõe o perispírito e, portanto, a sua composição e suas propriedades, dificilmente iremos aceitar ou racionalizar, por assim dizer, a condição que tem o perispírito de influência na nossa realidade existencial. Continuemos com André Luiz. Diz André Luiz, assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Ou seja, André Luiz, além de nos informar da questão da existência de uma matéria física e espiritual, ou seja, essa última tratando de matéria mental, coisa que para nós ainda transcende muito do nosso entendimento, essa se assemelha nas suas condições de associações, nas condições atômicas de associação, tanto na esfera física como no plano da própria criação divina de todo o universo, demonstrando-se assim a condição de unidade existencial do universo. Ainda no capítulo 4 do mesmo livro, Mecanismo da Mediunidade, André Luiz continua: identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretamos o universo como um todo de forças dinâmicas
expressando o pensamento do Criador. Ou seja, é André Luiz nos ajudando na reflexão que precisamos exercitar de que o fluido cósmico universal, aquela primeira matéria, como dissemos, a matéria primeira que deu origem ou que dá origem a tudo que existe, como sendo o hálito divino, ou seja, a própria respiração, o ar que expira do Criador, sendo a base de manutenção de tudo que existe, que tudo que faz parte do cosmos está sendo sustentado pelo hálito divino, do qual, como bem diz André Luiz, conhecemos o elétron como apenas um dos corpúsculos das organizações e oscilações da matéria. Interpretaremos o universo como sendo as forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Ou seja, André Luiz, de uma forma muito objetiva, nos diz: tudo que existe, tudo que palpita, tudo que pulsa, tudo o que se manifesta em todo o universo, nada mais é do que a própria oscilação dos sentimentos, dos pensamentos, se assim podemos nos referir, do Criador. E continua André Luiz: e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias ligadas à nossa necessidade de progresso. Ou seja, nesse ponto, André Luiz compara as nossas próprias palpitações de pensamentos, de ideias, de sentimentos, ou seja, a nossa condição de exercitar a nossa matéria mental em se manifestando na nossa própria agitação, como sendo uma condição semelhante, e aí colocamos entre aspas, guardando-se as devidas proporções, não é? A nossa condição existencial para a nossa evolução. E ele, nesse momento, nos compara a nossa condição existencial de manifestação com a própria condição existencial do Criador, pulsando e criando tudo o que existe. Nós, segundo as nossas necessidades de evolução, estamos de forma semelhante, exercitando os nossos pensamentos, sentimentos e ideias. E talvez aí caiba a comparação transcrita nas Escrituras, que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Continuando, André Luiz nos diz: como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Ou seja, André Luiz nos ratifica a condição de que é o pensamento, o princípio e a condição existencial de tudo o que existe. E ele nos conclui: entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sobre novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Muito bem. Ainda no capítulo 4, André Luiz nos ajuda a entender a matéria mental, quando nos diz: temos ainda aqui as formações corpusculares, com bases
nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental como associações de cargas positivas e negativas. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, posítrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para estruturação mais segura de nosso apontamento. Compreendemos, assim, perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações do prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações que representam turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Ou seja, André Luiz utiliza-se de uma retórica que lhe é peculiar para tentar fazer com que compreendamos melhor a matéria mental, que é semelhante à matéria espiritual, portanto, a matéria do perispírito. Joana de Ângeli, na sua obra Momentos de Felicidade, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre, conforme a sua paisagem mental. A existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. A mente é fonte geradora de energias, que espalha, conforme as inclinações do espírito, sendo fator de infortúnio como de felicidade, para si mesmo e para os demais. Ou seja, Joana de Ângeles nos dizendo que o homem é responsável por tudo que produz, por tudo que faz. Não só aquilo que faz de forma direta, mas também por aqueles que influencia. E que tudo vem da sua criação interior, da sua força que se dedica em direção ao que realiza na vida, seja positivo ou seja negativo. Na Gênese, no capítulo 14, Kardec nos faz entender que o perispírito é formado por substâncias que transcendem a ciência terrena. Ele perguntou à espiritualidade: a natureza do envoltório fluídico é idêntica em todas as pessoas? E a espiritualidade nos responde de forma bem objetiva: não. Guarda sempre relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Para o homem de ciência, é difícil compreender, é difícil de aceitar até que a vontade e a inclinação, boa ou má, do homem impõem em tudo que faz as condições de características diferenciadas em relação ao seu sentimento. E a espiritualidade conclui: a condição moral é que determina a densidade do perispírito. Ou seja, maior elevação, menor densidade fluídica. Isto é, perispírito mais elevado com menor condensação fluídica. Inferioridade predominante, maior densidade.
perispírito mais materializado, tem-se uma maior condensação de fluidos grosseiros. O homem, de uma maneira geral, exterioriza os fluidos segundo a sua condição evolutiva, segundo seus pensamentos, ideias, propósitos, realizações de vida e objetivo, ou seja, segundo a sua condição de realização da sua própria vida. Luiz Gonzaga Pinheiro nos diz, no seu livro O Perispírito e Suas Modelações, quando vibramos nos acordes do amor, iluminamos o perispírito, dando-lhe leveza. Detendo-se no ódio, as energias que alimentam deixam resíduos indesejáveis no tecido perispiritual, que serão drenados para o corpo físico em forma de doença. Oportunamente, lembramos as palavras do Cristo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, onde o Cristo nos orienta a brilhar a nossa luz. Com isso, o Cristo nos sugere a alimentarmos dentro de nós aquilo que de melhor existe, aquilo de positivo, de construtivo que há dentro do nosso ser, brilhando em nós os sentimentos de amor, de paz, de humildade, de simplicidade e de caridade, que tanto Ele nos ensinou. Na Gênesis, no capítulo 14, Kardec nos traz as informações a respeito da constituição do perispírito com relação ao plano que se habita. E ele nos informa que ele é simplesmente diferente em todos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço. E que a habitação, ou seja, o plano existencial onde habitaremos, é que definirá os elementos de constituição do nosso perispírito. Quando visitar ou viver em outras moradas, revestirá o perispírito com os elementos pertinentes à evolução do fluido cósmico universal. Ou seja, o fluido cósmico universal que predominar ou que for pertinente à condição do estágio evolutivo do orbe em questão é que possibilitará ou exigirá de seus habitantes ter tais ou quais qualidades. Na obra Voltei, o irmão Jacó nos traz a seguinte informação: cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da racionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Ou seja, é o irmão Jacó, nesta obra, corroborando os números que o espírito de Hernance Dufour, na obra Lírio de Esperança, nos traz de informação em números de que cerca de 2/3 da humanidade, encarnada e desencarnada, vivem em realidade de dor e de sofrimento, na tentativa de expungir os males que o impedem nas suas evoluções. E continua o irmão Jacó: fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. E Kardec, na questão 849 do Livro dos Espíritos, perguntou à espiritualidade superior: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria?
o instinto ou o livre-arbítrio? E respondeu a espiritualidade: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Ou seja, muitos de nós ainda se questionam a respeito da condição do homem ter o seu livre-arbítrio cerceado ou não. E a espiritualidade nos dá essa informação de forma muito clara, que mesmo em estado de selvageria, o homem tem ainda a condição da escolha para a sua realização dos seus pendores. E conclui a espiritualidade, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Ou seja, a espiritualidade nos deixa muito claro a responsabilidade que temos em consequência das luzes que já eventualmente tenhamos conquistado. Quanto maior a informação, quanto mais discernimento tivermos ou opção de escolha, maior será a nossa responsabilidade. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão de número 94, a espiritualidade nos esclarece: passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudagem de roupa. E na questão de número 186, a espiritualidade nos diz: ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Ou seja, é a espiritualidade nos deixando muito claro que mesmo o espírito mais puro, ele tem sim a condição do perispírito, que envolve o seu ser. Na questão de número 94 e seguintes, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma: espíritos superiores, ao virem ao nosso meio, necessitam de um perispírito mais grosseiro? E a espiritualidade respondeu: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Se retirarmos o espírito do perispírito, nada existe. O perispírito não age por si só. Quem executa é o espírito através desta união. Ou seja, é a espiritualidade nos deixando muito claro nessa questão que mesmo o espírito superior, para se entrar em comunicação conosco, não que ele não tenha a condição para tal, mas que nós é que não o perceberemos, necessita utilizar-se de um intermediário para que nós possamos receber deles as intercessões que aqui desejam realizar. Na obra Perispírito, de Zalmino Zimmermann, iremos encontrar as diversas propriedades pertinentes ao nosso perispírito. Propriedades essas que iremos citar apenas de forma superficial, para que tenhamos o conhecimento dessas propriedades. E aos irmãos que porventura desejarem se aprofundar, podem encontrar nesta obra o aprofundamento de cada propriedade. Lembrando que esse livro pode ser encontrado na internet no formato de PDF e ser baixado gratuitamente. Nos cita Zalmino que o perispírito é portador da condição da plasticidade, ou seja, é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. Ou seja, segundo a condição evolutiva do espírito, o seu perispírito pode ser modificado. O perispírito
é dotado da condição da densidade, ou seja, ele tem massa e volume, e que essa determina a constituição molecular do perispírito. É portador da propriedade da ponderabilidade. E quem nos dá notícia disso é André Luiz, onde na sua obra Entre a Terra e o Céu, de psicografia de Chico Xavier, no capítulo 20, ele nos diz que a nossa condição mental determina o peso específico do voltório espiritual e, consequentemente, o habitar que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. O nosso perispírito é portador da propriedade de luminosidade, que é o nosso próprio brilho espiritual. Consequentemente, que, dependendo da nossa evolução, poderemos emitir, consequente daquilo que sentimos e alimentamos em nossos sentimentos, ideias e pensamentos, a força que proporciona a condição da própria existência e do próprio perispírito através das qualidades da alma. O nosso perispírito é portador da propriedade de penetrabilidade, ou seja, o perispírito, o ser, no mundo espiritual, tem a condição de atravessar as barreiras vibracionais, físicas ou não. Ou seja, alguns de nossos irmãos que desencarnam e simplesmente não conseguem atravessar uma porta ou uma parede, é simplesmente pela sua condição mental de percepção existencial. Acreditando ainda no mundo corpóreo, ele não se permite realizar aquilo que lhe é possível no mundo espiritual. O nosso perispírito é portador da propriedade da perenidade, ou seja, como citamos no vídeo anterior, ele é indestrutível e mantém sua estabilidade constitucional, ou seja, nem milhões de sóis poderão, com sua força de explosão, destruir o perispírito humano. O nosso perispírito é portador da propriedade da mutabilidade, ou seja, durante o processo evolutivo pode modificar sua forma, seu aspecto pela ação da plasticidade. A modificação é transitória e superficial, segundo a necessidade de suas mudanças. O nosso perispírito, ele é único, ou seja, é portador da propriedade da unicidade, ou seja, não há perispíritos iguais, como a rigor, e não existem almas idênticas. O perispírito é portador da propriedade da tangibilidade, ou seja, pode se tornar materialmente palpável, no todo ou em parte, com o suporte do fluido ectoplásmico, que lhe dá expressão física. Só para nós entendermos um pouco melhor, os fenômenos de ectoplasmia é que permitem as materializações dos espíritos. Por isso, eles podem ser tocados, segundo a condição que lhe for possível na sua materialização. O perispírito é portador da propriedade da visibilidade, ou seja, ele pode se tornar visível, segundo a necessidade que lhe for conveniente em determinados momentos. Ele é portador da propriedade da porosidade, ou seja, ele assimila com facilidade os fluidos espirituais como uma verdadeira esponja. Ele é portador da propriedade da corporeidade, ou seja, ele é o corpo sutil do espírito
e serve de instrumento para moldar o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal e imprimindo às células e tecidos em formação as suas características. Outra propriedade bastante importante para nós, não que as demais não tenham menos importância, mas, sobretudo nos fenômenos mediúnicos, é a condição que tem o espírito da expansibilidade. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar para mais ou para menos. E é justamente nos fenômenos mediúnicos que essa propriedade possibilita a interseção do mundo material com o mundo espiritual. O perispírito é portador da capacidade refletora, ou seja, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais, gera a forma pensamento conforme a carga emocional, gera alterações dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e outras vias de sustentação das células, marcando o desempenho regular ou não. Ou seja, o perispírito é, vamos dizer assim, o equipamento utilizado pelo espírito para produzir as formas, pensamentos, produzido na sua condição mental. O perispírito é portador da bicorporeidade, ou seja, tem a condição de se desdobrar ou fazer-se em dois, duplicação corpórea e bilocação. O perispírito é portador da propriedade da sensibilidade geral, ou seja, as sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. Ou seja, nós, para ouvir, necessitamos dos ouvidos, dos olhos para enxergar, do tato para tocar, do olfato para sentir o cheiro, e assim por diante. O perispírito não. O perispírito percebe todas as sensações por todo o seu corpo perispiritual. O perispírito é portador da capacidade de sensibilidade magnética, ou seja, permite absorver, assimilar, transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Por exemplo, quando estamos aplicando o passe, a função de exercitar a prática da doação de fluidos é um exercício essencialmente praticado através da condição perispiritual que nós, por o possuir, nos é possível realizá-lo. O perispírito tem odor, coisa que já foi verificada por diversos médiuns, pois alguns deles chegam a captar odores, agradáveis ou não, indicativo da evolução dos espíritos presentes, o que é comum nas reuniões de desobsessão, quando os médiuns sentem a presença, por exemplo, de flores ou de perfume agradável quando se trata de um espírito evoluído, ou de mau cheiro, como de álcool ou de lama, quando são espíritos sofredores. O perispírito tem temperatura e pode apresentar, pelo menos, em intercâmbios mediúnicos, temperatura própria. Muitos médiuns registram uma espécie de gelido torpor com a aproximação de espírito sofredor, ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar, quando da aproximação de um espírito superior. Essas são, meus irmãos, pelo menos as propriedades que nos são conhecidas por enquanto. São elas
que nos mantém a interexistência com o plano espiritual, sabendo-se que nos planos mais adiantados alcançaremos características outras, pertinentes ao estado evolutivo que iremos um dia alcançar. Ou seja, temos a informação de que, quando evoluirmos e atingirmos orbes mais elevados, condições evolutiva e espiritual mais elevada, nós alcançaremos outras propriedades que sublimarão a realidade perispiritual e a condição do ser existencial. Bom, meus irmãos, tendo isto dito devido à extensão do vídeo, é aconselhável que nós demos uma pausa para vir a concluir no próximo vídeo os estudos que nos é possível a respeito do perispírito. Queremos agradecer a todos a oportunidade de estarmos aqui nos ouvindo e desejando que aqueles que gostarem e que ainda não fizeram, que por favor se inscrevam no nosso canal do YouTube. E os que já o fizeram, por gentileza, se puderem, compartilhem para que o maior número de pessoas possam receber a mensagem ora divulgada. Agradecendo assim mais uma vez a Jesus a oportunidade que todos nós temos de estarmos interligados de forma virtual, mas certamente sob a influência dos bons espíritos para a realização desse estudo. Agradecendo a todos e desejando muita paz, com um sincero desejo de nos encontrarmos breve, através do nosso canal Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos. Estamos concluindo essa palestra do nosso amigo Luiz Silvio Figueroa, que nos trouxe essas informações tão importantes sobre o perispírito. E para encerrarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, Senhor Deus, querido Pai, Jesus, irmão amado, espiritualidade amiga. Aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Nesse momento de reflexão, nesse momento de estudo, de aprendizagem do Centro Espírita Caminhando para Jesus, onde, excepcionalmente, tivemos a palestra virtual do nosso irmão Silvio Figueiredo. Pedimos, Senhor Deus, a Tua intercessão, Jesus nos auxilie nesse momento difícil que a humanidade atravessa com essa pandemia, para que saiamos o mais breve possível dessa enfermidade que atormenta todos os recantos da terra. Pedimos pelos nossos irmãos que, nesse momento de chuvas que caem sobre a nossa cidade, perambulam pelas ruas sem ter por onde dormir e sofrem com o frio e com a chuva, que possamos ser mais irmãos, levando um pouco de conforto a todos esses que sofrem. Que a Tua luz, Senhor, que o Teu amor possa estar sempre conosco, e que sejamos dignos de sermos cristãos e levar o Teu amor a todos que convivem conosco. Muita paz, muita luz para todos nós.
assim seja. Agora, aproveitamos para pedir às pessoas que assistiram o vídeo de Silvio, que está disponível no canal dele no YouTube, chamado Encontrando o Espiritismo. Se gostaram da palestra, passe lá, dê o seu gostei, dê lá o seu gostei. A mesma coisa também, passe lá no canal do YouTube do Centro Espírita Caminhando para Jesus e vá lá e dê o seu ok, gostei também nas palestras que lá estão disponíveis. Quem gostar mais, também aproveito para pedir para se inscrever nos canais do Centro Espírita Caminhando para Jesus e também no Encontrando o Espiritismo do nosso amigo. Que a luz amorosa de Jesus permaneça sempre conosco. E vamos agora encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje, em nome do nosso querido Pai. Jesus. Boa noite.